Fala, galerinha! Olha o seu professor aqui de volta, o seu professor do Colégio Piedade, Mardoc de Humanidades. Vejam bem, no último vídeo eu trabalhei com vocês correntes historiográficas. Estão lembrados? 3 foram as correntes: positivista, marxista. Estas eu analisei com vocês. Vamos para a terceira, então. É aquela que trata de uma análise da sociedade plural, cultural. A escola dos análises vai nascer no século XX, mas precisamente por volta de 1929, diante da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Agora, grandes cientistas como Marc Bloch e Lucien Lefebvre vão analisar o homem a partir do seu todo. O homem não vai ser apenas o aspecto socioeconômico analisado pelos marxistas. A sociedade humana não será ou não poderá ser restringida apenas à contação e reunião de datas, nomes, fatos. Não. O homem é complexo. Por isso, devemos abrir o leque para o melhor entendimento deste homem. Acima de tudo, sobre aquela instituição que consegue reunir o que o homem produz, a cultura. Esta é a escola dos análises, também chamada de escola dos anais. Vejam, esta hoje é a escola que melhor se aproxima da análise humana. Ela não está pronta e acabada, até porque dentro dela nós temos um outro braço, que vai se desenvolver por volta de 1960, com uma análise social e também com uma abordagem diante das transformações pelas quais a sociedade vive na década de 60 do século XX. Vietnã, Guerra Fria, divisão do mundo entre capitalistas e comunistas, a corrida espacial, as transformações tecnológicas. Então, a escola dos análises, ela sobrevive com uma nova interpretação a partir da década de 60. Fechado? Entendido aí? Portanto, fechamos aqui a página 16 com as correntes historiográficas. Temos um exercício que se propaga entre a página 17 e 24. Eu peço que você dê uma olhadinha aí. Nós já respondemos isso. E continuando, eu vou interpretar com vocês outras páginas importantíssimas. Uma delas fala sobre o mito e a religião. Página 26. Bem, o que é mito? Muitos podem afirmar que o mito representa uma meia-verdade. Outros, um erro, um engodo, um engano. Bem, o dicionário sociológico afirma que o mito é verdade intuída, verdade própria. Por quê? Porque representa exatamente como determinada sociedade, em uma específica época, encara a sua realidade. Então, isto é mito, uma lenda, uma fábula que ganha proporções. Daí o entendimento das primeiras grandes civilizações, aquelas do crescente fértil, Egito, Mesopotâmia, fenícios, hebreus, persas. O mito vai ser a compreensão de cada uma daquelas lideranças, de cada uma daquelas sociedades, diante do meio que os envolve. Fechado? Logo, o conhecimento primitivo é exatamente aquele sem base científica, porém com uma compreensão particular, peculiar. Isto é o mito, que não deixa de ser uma fonte histórica fenomenal para que possamos entender e compreender todas as primeiras civilizações, que aqui eu posso dividir em 2 grupos. Aquelas do crescente fértil, que eu citei há pouco, são as 5, Egito, Mesopotâmia, fenícios, hebreus e persas. Bem como também outras 2 civilizações que nascem na fase da Antiguidade Clássica, gregos e romanos. Fechado, galerinha? Diante disso, damos mais um passo na direção dessa visão da pré-história, onde nessa conjuntura perceberemos que a pré-história vai ser dividida basicamente em 2 épocas. O Paleolítico, pedra lascada, e o Neolítico, pedra polida. Entendido? Podemos destacar de imediato o seguinte: no Paleolítico, as sociedades elas vivem em bandos,
em grupos. Elas habitam o ambiente natural. Todas as comunidades daquele período caçam, pescam, coletam. É fato que existem grupos humanos em níveis diferentes. Mas, a grosso modo, para o SSA1 e também para o Enem, percebemos que é nesse período que o homem vai pouco a pouco convivendo em sociedade no meio natural. Porém, vai ocorrer uma grande mudança, inaugurando um período chamado de Revolução Neolítica, ou fase do Neolítico. O que vai acontecer? Como isto vai se processar? Essa revolução acontece pelas bases das mulheres, pelas bases feministas. Porque é justamente a mulher que vai perceber o cotidiano. Uma atividade inerente ao gênero, à prática, ao papel que a mulher assume na sociedade. E é a partir daí que a mulher vai perceber o seguinte: a mulher perceberá que aquela semente que foi desprezada ou que caiu no meio do transporte vai gerar uma planta, que por sua vez uma árvore, que por sua vez um fruto, que será o quê? Colhido. É a mulher, portanto, que vai ser a grande responsável pela percepção desta revolução, que vai sedentarizar o homem, dando origem à família, à religião, aos estados primitivos, aos primeiros sacerdotes. Então vejam, na fase do Paleolítico, o homem é nômade. Ele caça, ele coleta, ele pesca, ele já se expressa nesse momento, ele rabisca as paredes. É a fase do Paleolítico, com a arte rupestre. Mas a partir do momento em que a mulher professa, define a revolução, o homem se sedentariza, ele se fixa. E esta tão falada Revolução Neolítica nada mais é do que a capacidade de sedentarização pelo bem-estar, pelo controle do ambiente. Esse controle vai se dividir entre Revolução Agrícola e Revolução da Pecuária, a domesticação de animais. Fechado, galerinha? Então, vamos partir agora para o quarto e último bloco, para fecharmos a apresentação desses trabalhos para vocês e fazermos a nossa grande revisão. Fechado? Não sai daí não! Vou fazer uma pausa aqui e já volto. Um abraço, galera!